Manaus nos anos 50 e 60, época em que reunir os amigos na livraria era algo comum. Apesar de suas variações no material de venda, a livraria acadêmica nunca deixou de valorizar a obra local e, por isso, realizou diversos lançamentos de livros com escritores importantes da época. Os livros eram todos lançados aqui, eles editavam livros através da tipografia Sérgio Cardoso, quase sempre, e os lançamentos eram feitos aqui. A partir das 5 horas da tarde, nós fechávamos praticamente as portas e ficávamos aqui dentro, onde era feito o lançamento dos livros, né? Praticamente toda aquela gama de intelectuais, eles se reuniam aqui, né? Frequentavam a livraria e faziam o lançamento de seus livros que nós posteriormente botávamos à venda. O senhor veja que no início, praticamente, se vendia mais jornais, revistas infantis. O consumo de livros era ínfimo, né? Era uma coisa pequena, e nós, para sobrevivermos, tivemos que lançar mão de uma série de outras atividades, né? Então nós íamos para lá trabalhar, vender a princípio das aulas. A março era o princípio das aulas, e em maio tinha o Dia das Mães, a livraria virava para vender, deixava de ser livraria para vender louças. Depois vinha o Dia da Criança, era brinquedos. Depois tinha Natal, né? Minha mãe ia para lá, tomava conta do Natal. Ela enfeitava as árvores de Natal para vender. A gente naquela época, não é a época de hoje, né? Antigamente a gente tinha poucas livrarias, né? Era só a acadêmica, a escolar e a colegial, né? Então já Manaus já era um pouquinho grande, né? Já tinha muitos habitantes e às vezes a gente tinha que fechar as portas porque era muita gente para entrar e não tinha como a gente atender todo mundo, né? Quando eu iniciei esse trabalho lá, nós éramos mais de 30 funcionários. Né? Eram uns 15 na colegial e mais de 20 na acadêmica. Né? Aí porque o movimento era muito grande o movimento naquele tempo. Né? Era o dia inteiro, a gente não tinha parada. Né? E depois veio a abertura da universidade, por ocasião do governo do professor Arthur César Ferreira Reis, né? E aí então a situação, apesar de ser difícil no início, por causa da ausência de crediário, e os livros eram caros, né? Mas já foi melhorando um pouco até que conseguiu se consolidar com a continuidade. Eles começaram a dar livros, né? Então nós trabalhávamos até 10, 11 horas da noite, separando livros para no outro dia entregar, né, para os alunos. Antigamente só tinha essa livraria acadêmica. Ela era pioneira daqui de Manaus. Não tinha essas outras livrarias novas. A acadêmica era a única livraria que tinha. Então o pessoal ia tudo comprar lá, nessa livraria. E a gente entendia com o maior carinho, sabe por quê? Porque só tinha e dava muita gente. Bom, a livraria acadêmica era um ponto de referência do povo daqui, de Manaus, praticamente. A livraria era única aqui na época que os alunos conheciam. Praticamente era a livraria acadêmica, né? A acadêmica e colegial. Então, tudo era ali com a gente. A época de final de ano, Natal e início de ano, né, o movimento era muito grande. E eu, minha irmã e os 2 primos, né, nós íamos sempre para lá, né, para poder ajudar, né, por conta do movimento que era muito grande. Então, o meu avô e meu pai, até numa forma de trazer a gente, né, e fazer com que a gente criasse esse gosto, né, pela livraria e levar o negócio da família adiante, eles faziam isso. Né, a gente ganhava um dinheirinho da gente lá, ajudava e aprendia muita coisa. Né? Foi um grande aprendizado. Meu pai não era livreiro, meu pai tinha uma tabacaria dentro do mercado, tabacaria do povo,
E assim ele ficou na vida dele lá, até ficar esclerosado. Aí quando ficou, aí não deu mais para ir, e assim foi o fim dele, né? Aí assumiu meu irmão, que ficou até a data da gente fechar, né? O meu pai, ele praticamente já estava no finalzinho, né? Ele mal se formou, né? no CPOR, lá em São Paulo, no curso de artilharia, né? E aí, logo depois da formatura, ele veio para cá, né? Veio para cá para poder ajudar o meu avô, né? E praticamente teve que abrir mão, né? do sonho, né? de querer ser médico. Naquela época, o curso de medicina já tomava, né? o dia todo, então ou ele trabalhava e ajudava o meu avô, né? Ou ele estudava, né? Para realizar esse sonho que ele tinha. Então, diante dessa impossibilidade, né? O tempo, né? Ele optou por fazer o curso de contabilidade. A contabilidade serviu, né? Para ajudar a levar, né? A livraria, né? E ele foi, né? Seguiu adiante. A livraria era um lugar efervescente, entendeu? Ou era um lugar efervescente de, vamos dizer, uma casa de pensamento, uma casa de inteligência e uma casa de beleza, não é, que a gente tinha naquele momento, né? Porque Manaus nós só podíamos contar com o cinema, né? E com o rádio. Não tinha televisão, não tinha sambódromo. Manaus era uma cidade muito movimentada, muito bonita, muito arborizada. E a vida intelectual em Manaus era muito grande, muito ativa. Os intelectuais estavam sempre juntos, sempre reunidos, sempre conversando, entende? E publicando os seus livros, e as livrarias fazendo os lançamentos, e os intelectuais participando ativamente dos lançamentos. E era uma cidade maravilhosa para se viver, como ainda é hoje, né? Até hoje Manaus é uma cidade maravilhosa para se viver. A cultura, a intelectualidade, o saber eram cultivados com amor, com afinco, e um dos templos disso aí, evidentemente, além da Academia de Letras, além do Colégio Estadual, além do Colégio Dom Bosco e de outras instituições de ensino, Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, mas um dos polos irradiadores e concentradores foi realmente a livraria acadêmica do nosso querido amigo Humberto Barata. A livraria acadêmica era vista pelos intelectuais como um lugar de pensamento, o conhecimento de uma Manaus vivida por grandes personalidades que escreveram a história intelectual da nossa cidade.